À meia-noite de 13 de junho, o tempo parou no Oriente Médio. Em um bunker secreto sob o quartel-general da Força Aérea de Israel, generais assistiam em tempo real ao início de uma das operações militares mais ousadas do século. Jatos de guerra cruzavam o céu rumo a Teherã. Era o início do que os próprios comandantes chamaram de Casamento Vermelho, uma referência direta ao massacre brutal na série Game of Thrones. Mas enquanto o mundo ainda processava esse ataque, algo ainda mais surpreendente estava em andamento. Uma operação tão ousada e secreta que foi batizada de Operação Nárnia, como o universo mágico onde o impossível se torna real. O codinome da trama era uma referência ao mundo de fantasia criado pelo autor C.S. Lewis e um aceno à sua complexidade, pois exigia inteligência detalhada sobre alvos humanos e superioridade aérea israelense sobre o Irã. Horas depois, 9 dos mais importantes cientistas nucleares do Irã estavam mortos. Cada um foi assassinado quase simultaneamente, dentro de suas casas enquanto dormiam. Um ataque cirúrgico, invisível e devastador, o mais simbólico que Israel poderia desferir. Mas essa história não começou ali. As raízes da Operação Nárnia remontam a meados da década de 90, quando a inteligência israelense identificou os primeiros passos do Irã em direção à construção de uma bomba nuclear. Ao longo das décadas seguintes, Israel sabotou instalações. Supostamente assassinou cientistas e infiltrou agentes. Mas ficou claro que isso não bastava. Mais cedo ou mais tarde, seria preciso eliminar todo o programa nuclear iraniano de uma só vez em uma ofensiva aérea quase impossível. Os alvos estavam a mais de 1.600 quilômetros de Israel, e para atingi-los, os pilotos israelenses teriam que voar em formações compactas ao redor de aviões-tanque e revezar para reabastecer várias vezes no ar. Os mísseis precisariam ser disparados com uma precisão de segundos entre cada lançamento. Em 2008, Israel testou isso na Operação Glorioso Espartano, quando mais de 100 caças F-15 e F-16 cruzaram o Mediterrâneo até a Grécia. Este era um ensaio para o dia que viria. Nos anos seguintes, Israel quase atacou o Irã diversas vezes, mas a ameaça de uma guerra aberta e o risco de contrariar os Estados Unidos impediram a decisão. Enquanto isso, os militares continuavam o planejamento. Sabiam que o conflito envolveria várias frentes: o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, e a Síria, um estado até então hostil e aliado de Teherã. Essa equação mudou drasticamente após os ataques do Hamas em outubro de 2023. Israel reagiu com força, destruiu grande parte do Hamas, enfraqueceu o Hezbollah e meses depois viu o regime sírio cair. Um novo governo hostil ao Irã assumiu o poder em Damasco, permitindo que caças israelenses voassem sobre o país com liberdade. Pela primeira vez em décadas, o caminho estava aberto. Paralelamente, a rede de espionagem israelense dentro do Irã se expandia. O Mossad contrabandeava por terra e mar peças de drones explosivos que eram montados dentro do próprio território iraniano. Pequenas equipes se infiltravam disfarçadas, posicionadas perto de bases de mísseis e centros de radar. Esses drones seriam ativados remotamente com precisão cirúrgica, mas o tempo se tornava cada vez mais escasso. Israel descobriu que o Irã havia avançado rapidamente em seu programa, com seus cientistas trabalhando em grupos secretos e no processo de transformação de material nuclear em uma ogiva real. Segundo a inteligência israelense, esse trabalho começou logo após o ataque do Hamas, o que, segundo oficiais, deixou claro que o Irã havia decidido seguir em frente com a construção de uma bomba nuclear. Em novembro de 2024, 120 oficiais da inteligência militar e da Força Aérea de Israel se reuniram em uma instalação secreta da Unidade 8200. Cada equipe tinha uma missão clara: eliminar cientistas, destruir centros de comando e neutralizar radares. O banco de alvos incluía mais de 250 nomes, com cientistas nucleares classificados em 4 níveis de prioridade. Os mais experientes, difíceis de substituir e com acesso direto à concepção da bomba, foram colocados no topo. Em maio de 2025, a Agência Internacional de Energia Atômica emitiu relatório alertando que o estoque de urânio enriquecido do Irã, se levado ao nível militar, seria suficiente para produzir até 9 bombas. E mais, que os cientistas iranianos já teriam feito testes bem-sucedidos no design da ogiva. Isso acendeu o alarme final em Tel Aviv e foi o estopim para o início do ataque. A Operação Nárnia seria executada em paralelo à ofensiva aérea chamada Leão Ascendente, que atingiu alvos militares, oficiais de alta patente e instalações nucleares. Mas a missão Nárnia era diferente.
Era mais silenciosa, precisa e impossível de rastrear. Todos os cientistas foram mortos em suas casas durante a madrugada. Foi uma decisão estratégica executá-los simultaneamente, para que nenhum deles tivesse tempo de fugir ou ser alertado. Entre os alvos estavam figuras centrais do programa como Said Sediq Saber, um proeminente cientista nuclear que foi chefe do grupo Shahid Karimi da Organização de Inovação e Pesquisa Defensiva do Irã. Ele foi descrito como um especialista em explosões sincronizadas, que é uma técnica associada a mecanismos de detonação nuclear, e havia acabado de ser sancionado pelos Estados Unidos devido ao seu envolvimento em esforços de desenvolvimento dessas armas. Outro nome importante era Fereydun Abbasi, especialista em engenharia nuclear e ex-chefe da Organização de Energia Atômica do Irã. Em 2010, ele já havia escapado de uma tentativa de assassinato, quando um motociclista prendeu um dispositivo explosivo em seu carro em Teherã. Em uma entrevista dada ao repórter Nathan Rod, ele reconheceu uma coisa, que a tecnologia pode servir a mais de uma finalidade. A questão nuclear iraniana é como o petróleo, como a medicina, como a agricultura. E eles deveriam saber que se você consegue descascar uma laranja com uma faca, também pode matar alguém com ela, afirmou. Poucas semanas após a entrevista, Abbasi seria designado pelo Conselho de Segurança da ONU, por seu envolvimento nas atividades nucleares iranianas sensíveis à proliferação. A designação o listava como um cientista sênior do Ministério da Defesa e da Logística das Forças Armadas. Mohammad Teranshi, físico teórico e cientista nuclear com doutorado pelo Instituto de Física Prohorov da Academia Russa de Ciências. Teranshi era um especialista importante nas capacidades nucleares do Irã, segundo os relatórios indicando seu envolvimento no Plano Ahmad. Em 2018, fez um importante discurso sobre política científica ao líder da Revolução Islâmica, expondo uma visão da ciência a serviço da soberania e da resistência do Irã contra as potências ocidentais. Esses, além de outros, foram considerados os principais alvos da Operação Nárnia. Eram as grandes mentes envolvidas na concretização do programa e que estavam sendo monitoradas há 2 décadas pelos agentes infiltrados. Eram sucessores diretos de Mohsen Fakhrizadeh, o pai do programa nuclear iraniano, assassinado em 2020. Israel não revelou todos os detalhes sobre qual tecnologia foi usada na operação, mas fontes afirmam que o Mossad utilizou uma arma secreta ainda sob censura, que eliminou os alvos com precisão milimétrica enquanto dormiam. O que se sabe é que agentes usaram o sistema Spike, um míssil de precisão guiado remotamente durante a fase inicial da operação, com o objetivo de destruir as defesas aéreas ao redor de Natanz. Esses mísseis são do tipo Man in the Loop, permitindo que o operador guie o míssil com precisão até o ponto exato da detonação. Eles podem até mesmo permanecer em espera no ar por curtos períodos. Israel também é pioneiro no uso de drones suicidas altamente manobráveis, otimizados para missões em áreas urbanas densas, inclusive dentro de edifícios. Dada a tendência israelense pelo sigilo, pode levar algum tempo até que o mundo descubra o que de fato matou os cientistas nucleares. A Operação Nárnia foi o golpe mais improvável de uma guerra silenciosa. Um ataque que parece ter saído de um filme de espionagem, mas que aconteceu no mundo real. Uma missão que exigiu décadas de planejamento, precisão absoluta e uma frieza estratégica implacável. O Irã foi ferido, mas há rumores de que nem tudo foi perdido e de que já existe uma retomada do seu principal objetivo.